Gaspar Oliveira, investigador do CIGEST, que é um centro de investigação em gestão e sustentabilidade, do Instituto Superior de Gestão do Grupo Lusófona, que nos vai falar, portanto, da valorização económica dos serviços da biodiversidade e do ecossistema na floresta. Obrigada. Obrigado, Paulo. Obrigado, colegas. Agradeço a oportunidade de estar aqui convosco e a debater este tema que é subejamente interessante, que apesar de estar algo na sua primeira infância, já é uma criança saudável, já tomou algumas vacinas, já teve algumas gripes e creio que está aqui para ficar e para se tornar um elemento preponderante e importante da nossa sociedade. Eu alterei um pouquinho o meu título, porque à medida que ia construindo a apresentação surgiram também algumas dúvidas e questões que gostaria de partilhar convosco. Vou avançar então rapidamente. Isto é uma apresentação muito breve. O nosso centro de investigação tem várias áreas. Nós estamos numa Business and Economic School e dentro desta Business School existe esta área de ambiente e sustentabilidade que é altamente transversal e que é um dos grandes desafios que temos, que é não só desenvolvê-la dentro da escola, mas também fora da escola. Portanto, nós trabalhamos muito em cooperação. O exemplo da Quercus é um exemplo feliz. Já há cerca de um ano temos um protocolo deste projeto de empresa de biodiversidade da colega Paula Silva e também temos estado a colaborar com o projeto Lambinho da Terra e estamos sempre dispostos a colaborar com as ideias, quanto mais loucas, melhor. Seguindo em frente, só para vos dar um enquadramento muito rápido, da perspectiva da organização e da perspectiva do mundo empresarial e do pensamento corporativo, há um documento que eu gosto bastante, que é o Visão 2050, do World Business Council for Sustainable Development, que nos diz várias coisas, a ver com a previsão do futuro. É uma espécie de bola de cristal em formato de papel certificado. E uma das coisas interessantes que diz é precisamente que nós temos que incorporar as externalidades, a começar com o carbono e evoluir para os outros serviços de ecossistemas, temos que duplicar a nossa produção agrícola sem que isso aumente demasiado a pressão sobre a disponibilidade da terra e as características ecológicas dessa mesma terra, e também devemos travar a florestação quando esta está ligada à gestão de plantações. São desafios extremamente complexos. Os objetivos são aparentemente simples, mas requerem, sem dúvida, um envolvimento de toda a sociedade ao nível transversal. Notícias fresquinhas, eu tento sempre trazer algumas coisas muito frescas. Agora, finalmente, foi aprovado o IPBES, que é digamos assim, o painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços de ecossistemas, o equivalente ao IPCC do Lord Stern, que vai tentar, então, dar-nos algumas dicas importantes. Ou seja, é como se fosse um grande observatório desta área e vai-nos tentar dar algumas dicas importantes, nomeadamente no que se refere a questões de policy making, de fazer política e implementar política, de construir a sociedade de conhecimento, de formular então como é que estas políticas passam à prática e também melhorar o interface entre a sociedade civil, a academia e o mundo dos decisores, para ver se conseguimos chegar aqui, se não a um consenso, pelo menos a uma primeira fase em que possamos ir para o campo, para o terreno, experimentar como é que tudo isto funciona. Temos aqui alguns exemplos engraçados. Esta notícia que está à vossa esquerda saiu no Financial Times. Portanto, é uma publicação que eu não ligaria de todo ao ambiente e à ecologia. E vem-nos falar de uma coisa extremamente importante, que é a biodiversidade. A valoração dessa biodiversidade é fundamental para suportar os negócios atuais e futuros. E é feita uma análise muito simplificada de como é que então a biodiversidade pode ser internalizada nos modelos de negócio, porque a grande dificuldade, enquanto que o carbono, ou o carbono equivalente, é igual aqui, ou em Sydney, ou em Kuala Lumpur, ou em Brasília, o problema é que a biodiversidade varia muito. E ao variar muito traz um grande problema, ou seja, é demasiada informação, demasiados bits e bytes para integrar num sistema de gestão que se quer simples. Então, esta é uma tentativa de mostrar como é que se pode simplificar, e quando se simplifica perde-se sempre a informação, mas tentar simplificar a questão da gestão da biodiversidade. À vossa direita está um exemplo que saiu no Guardian, também extremamente recente, de como é que o Reino Unido, nomeadamente a Inglaterra, numa primeira fase, querem integrar todas estas questões relacionadas com a avaliação e valoração de biodiversidade e serviços de ecossistemas nos instrumentos de planeamento e vão fazê-lo já este ano. Ou seja, os novos instrumentos de planeamento, os equivalentes dos PDM, dos POCs, por aí fora, tudo que é planos de diretores municipais e planos de avaliação ambiental estratégica, vão já incluir algum tipo de métricas simplificadas em termos de biodiversidade e serviços de ecossistemas. E o grande problema quando se falam nessas coisas são as famosas externalidades. As externalidades, ditas de uma maneira simplificada, e se me perdoem o termo, quer dizer que tudo tem um valor
mas esse valor não equivale ao preço. A diferença entre preço e valor são as externalidades, são aquilo que quem concretiza o preço não paga. Essas externalidades por vezes são positivas, por vezes são negativas. Frequentemente, em termos ambientais, as externalidades são negativas e não entram nas contas. Mas por não entrarem nas contas não quer dizer que não tenham um valor económico. É o que vemos nesta matriz simplificada de valor económico total, em que temos um valor de utilização, ou seja, um valor de utilidade para o operador e um valor de não utilização, que não quer dizer que não tenha utilidade, tenha uma utilidade marginal. E nós vemos que as externalidades são contabilizadas no sistema global, ou seja, no valor económico global, no valor económico total, nós integramos não só o preço, como tentamos capturar os outros aspectos de valor. Este é que é o grande desafio da gestão dos serviços de ecossistemas. Porque por vezes vemos coisas curiosas. Este é um exemplo do Millennium Ecosystem Assessment, em que vemos à esquerda a perda de capacidade produtiva dos serviços dos ecossistemas ligados à agricultura, floresta e pescas, mas simultaneamente vemos que há crescimento económico das indústrias de serviços que estão ligadas a estes setores. Isto é quase que um anátoma económico, porque vemos de um lado os recursos a diminuírem de disponibilidade e diminuírem de capacidade e por outro lado as empresas que dependem desses recursos aumentarem a sua capacidade financeira e aumentarem a sua cota de mercado. Inevitavelmente estamos a chegar aqui a um ponto de encontro entre estes dois tipos de curvas que nos vai levar a grandes disputas sobre estes serviços e estes bens. Outra questão importante é o PIB, ou seja, nós temos o Produto Interno Bruto que mede uma série de coisas, mas deixa outra série de coisas de fora. Portanto, nós basicamente no PIB medimos questões como o entra e sai financeiro, questões ligadas ao consumo e ao investimento e às taxas de depreciação e às taxas de juros sobre esse mesmo investimento. Mas deixamos de fora coisas importantes como a questão da saúde, do recreio, a questão do ambiente, a questão da ligação à família e a questão do bem-estar. E é um grande desafio que temos que superar, porque vemos aqui um exercício feito nos Estados Unidos em que comparamos então o PIB clássico com um outro indicador alternativo, que é o indicador de progresso genuíno, que tenta capturar uma série de coisas que ficam fora do PIB. E quando vemos isso, vemos coisas interessantes, ou seja, isto, digamos assim, que é uma tentativa de capturar a felicidade na perspectiva utilitária, ou seja, como é que sabemos se as pessoas estão mais felizes na sociedade. Então vemos que de facto há um crescimento do Produto Interno Bruto americano, mas não há um crescimento de todo desse índice de felicidade ou desse índice de bem-estar. Portanto, nem sempre a correlação entre crescimento económico e bem-estar das sociedades é líquida. Portanto, é um desafio que também temos que entender. Realmente, se calhar, falta-nos capturar aqui uma série de externalidades que explicam porque é que há tanta gente que não está sendo tão feliz quanto isso com o crescimento económico. Coisas interessantes, nós temos a PAC, Política Agrícola Comum, que vai ter que integrar inevitavelmente as questões da biodiversidade e serviços de ecossistemas no seu sistema de governance. Como é que o vai fazer? Há aqui uma série de debates, mas é engraçado que mesmo os partidos liberais, mais conservadores ou liberais também, dentro de toda esta panóplia, começam a assumir de uma forma bastante clara a importância de fazer bem continhas, coisas como nós tentarmos perceber que a perda de 3% do GDP, do Produto Interno Bruto Europeu, devido à perda de biodiversidade, equivale a 450 bilhões ou 1.000 milhões de euros. Investir para parar esta perda equivale a qualquer coisa como 5,8 bilhões. Ou seja, é uma pechincha, segundo este Tratado Europeu. A questão é, quando olhamos para o mapa em geral, aqui as cores más são o vermelho e o amarelo, vemos que a maior parte dos serviços de ecossistemas que estão aqui nesta coluna começam a falhar numa série de ecossistemas propriamente ditos. Ou seja, o custo de oportunidade da transformação destes serviços de ecossistemas em atividade económica está a levar à degradação dos próprios. Nós estamos a afetar a fonte que sustenta a atividade económica. E estes vermelhos deviam ser mesmo vistos como um sistema de semáforo. Se não os devolvermos, qualquer perda adicional representa uma perda de custo de oportunidade adicional. Ou seja, a potencialidade de reverter o sistema e de voltar a estabilizar fica cada vez mais crítica. E isso tem custos acrescidos que não são obrigatoriamente lineares, mas podem ser exponenciais. Porque quanto mais degradado ou quanto mais instável tivermos o sistema, os custos crescem de uma maneira que não é aritmética, é uma curva exponencial. E vemos aqui o que é que isso pode significar. Vou passar esta tabela muito rapidamente, mas é só para vos dar uma ideia que já há gente a pensar nisto, bastante gente, como vimos pelas apresentações dos colegas anteriores, que questões como os produtos florestais certificados, a silvicultura de carbono, o pagamento de serviços de ecossistemas, já têm uma dimensão de mercado, já têm uma dimensão financeira. Ou seja, vamos começar a passar da dimensão económica para uma dimensão financeira.
é importante ver que as projeções são também elas exponenciais. Questão, se temos um impacto sobre os serviços de ecossistemas que é exponencial e estamos a projetar crescimento económico exponencial, das duas uma, ou resolvemos este problema de ligar a estabilização ou aumentar a resiliência dos serviços dos ecossistemas nos ecossistemas, ou este custo exponencial, ou este aumento exponencial do mercado tem pés de barro e corre seriamente o risco de ser altamente especulativo e ter um efeito de chicote, um efeito de backlash, ou seja, ao estarmos a pôr grandes expectativas sobre os crescimentos do mercado à volta dos serviços dos ecossistemas, se isto falha, vai ter repercussões gravíssimas por todos nós que estamos nesta sala que defendem esta ideia e podem ficar com os seus argumentos altamente fragilizados. Portanto, é bom que nós possamos compreender que na economia, quando duas curvas que supostamente deveriam dizer a mesma coisa não coincidem, é porque há aqui qualquer erro de interpretação, possivelmente nosso ou do mercado. Questões importantes também, saiu na revista desta semana, na Environmental Finance, uma proposta sobre uma blended approach to financing forests, ou seja, uma proposta mista de gestão financeira da floresta, que nos fala das questões não só core, mais essenciais, como da produção florestal, mas tenta ligar de uma maneira o mais clara possível questões como a finança das florestas deve atingir os objetivos de preservar os serviços de ecossistemas, dos quais beneficiam, bem como a gestão sustentável dos drivers da florestação. E o que este artigo diz, fazendo uma análise financeira, é: se nós não conseguirmos fazer aqui uma alocação de benefícios às comunidades locais que exploram estas florestas, dificilmente poderemos só capturar o valor externalizado pelas mesmas. Dito de uma maneira mais simples, não é só o valor que vai para o mercado, é o valor também que fica nas comunidades locais, é que vai criar a robustez do modelo económico e financeiro. Sem isto, o modelo falha. Questões também importantes, quando olhamos para o State of the World Forests da FAO, fazemos uma análise SWOT e falamos aqui só 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes. Aqui, quando cruzamos as oportunidades com as fraquezas, eu vejo aqui coisas que têm muito a ver com a realidade portuguesa, que é a questão da clusterização. Até que ponto é que nós, enquanto, portanto, é uma realidade muito, muito nacional, poderá ser também como em alguns países europeus, mas é uma coisa bastante lusitana, a questão de haver dificuldade em clusterizar, ou seja, em conseguir criar cadeias de valor na área da floresta. Existem várias razões por trás desta dificuldade em criar estas linhas de produção complexas, por assim dizer. Tem a ver com questões culturais, tem a ver com questões de governance, mas também tem a ver com questões de não capturar aquilo que se chama o custo de oportunidade. Ou seja, nós não fazemos as contas comparando A com B, e se comparássemos A com B, víamos que os custos da não associação ou da não parceria para um sistema complexo de valorização ambiental das florestas, estamos a perder muito mais dinheiro do que aquele que eventualmente está a fugir com um subsídio A, B ou C e com o facto do vizinho fazer um negócio X ou Y. Questões também importantes como a diversificação da produção e a análise de ciclo de vida e a questão também do foco na diferenciação de produtos é algo que nós devemos olhar nas florestas. As florestas são entidades em si, na sua gênese, multidimensionais. Parece-me absolutamente reducionista fazer contas de análise financeira só aos custos de produção, ou melhor, só aos materiais de produção, e deixar de fora uma série de questões que de facto dão a robustez, ou podem dar a robustez a este modelo. Este relatório saiu há 2 dias, do estado das florestas europeias para 2011. Vamos aqui passar isto muito rapidamente, só de algumas coisas que são importantes. A área privada, a área de gestão privada, e vemos que na Europa, nomeadamente aqui neste cantinho da Europa, a área de gestão privada domina amplamente. Portanto, e o privado tem uns drivers que não são os mesmos do Estado. E aqui é onde eu reforço a importância do papel da regulação do Estado. O Estado tem que regular e tem que promover um ambiente económico que seja profícuo, que leve o privado a tomar o racional de assumir uma posição de valoração dos serviços dos ecossistemas. Dito isto de uma maneira de tentar mais simples, neste cenário, se não for o Estado a dar um enquadramento favorável para que isto aconteça, não há razão para o privado fazê-lo sobre custos imensos para esse próprio privado. Ou seja, temos aqui o dilema do prisioneiro ao vivo e a cores na Europa, aqui na Europa Ocidental. Questões que também são interessantes é quando olhamos para a produção das florestas e vemos coisas como as tendências para o contributo das florestas para o GDP, a verdade é que têm vindo a baixar.
Ou seja, se queremos calcular um crescimento económico numa lógica de degradação dos ecossistemas e da perda de resiliência desses ecossistemas, e temos aqui uma perda económica associada à gestão das florestas, claramente temos aqui um problema de raiz clássica de mercado. Portanto, ou casamos rapidamente a visão do mercado para poder levar estas curvas para uma fase ascensional. Se não conseguimos cruzar isto, enfim, vamos ter uma degradação crescente do setor florestal. Questões que também são importantes, a do emprego, e vemos aqui o emprego ligado à floresta, e vemos a fragilidade também, mais uma vez, da Europa Ocidental, com um rácio muito baixo de emprego ligado à floresta, e é uma das áreas onde claramente poderemos apostar para empregar pessoas e criar empreendedorismo, para criar empresas, iniciativas, a resiliência das comunidades locais, por aí fora. Questões também importantes, pelo menos para mim, a existência de um acordo escrito entre a comunidade e o governo. E vemos que, mais uma vez, nós estamos aqui na zona em que não temos um compromisso escrito, pelo menos não temos um compromisso formal, não temos um compromisso governamental entre aquilo que é a estratégia do Estado e aquilo que é o desejo de desenvolvimento dos cidadãos. Isto é um ponto de falha crítica que compromete muito do investimento que possa ser feito num terreno altamente complexo, como vocês sabem, que é Portugal, de gestão privada, propriedade pequenina, sem um compromisso, dificilmente conseguimos ter aqui um estímulo bilateral para levar ao crescimento. Questões também, para passar rapidamente, como o plano de ação para a floresta sustentável, fala-nos uma série de aspectos. O quarto é a valoração e pagamento pelos serviços florestais, pelos serviços dos ecossistemas florestais. Dizem aqui já uma série de pontos e tentam já concretizar uma série de pontos para ligar então este dilema de economia ecológica com o dilema da gestão na prática das florestas e dá-nos um driver favorável, talvez nos dê o tal enquadramento favorável que nós necessitemos para pressionar de lado a lado. E a nível europeu nós temos a estratégia Our Life Insurance, Our Natural Capital, que é precisamente a revisão da estratégia de biodiversidade, que nos fala de coisas importantes como o cálculo do valor intrínseco da biodiversidade e a sua contribuição essencial para o bem-estar humano e a prosperidade económica. E é importante focar que se o driver for o bem-estar humano e nós compreendemos que o nosso bem-estar depende do equilíbrio, da resiliência e das oportunidades que o sistema nos dá, talvez não seja assim tão difícil pensar que temos que pagar qualquer coisa para algo acontecer. Nós não temos que pagar, nós temos que valorar, nós temos que integrar isto na visão e temos que integrar isto no bem-estar dos cidadãos sobre o risco de haver esta dislexia entre um sistema de governance, entre um sistema económico e um sistema social. Questões também a nível da agricultura, a melhoria mensurável do estado de conservação das espécies e habitats que dependem ou afetam a prestação dos serviços de ecossistemas, ou seja, começamos a ligar atividades clássicas com atividades mais inovadoras e também a ligação entre a importância da gestão e da responsabilidade da gestão desses mesmos serviços de ecossistemas que são complexos na sua natureza e que são multi-stakeholder, requerem obrigatoriamente vários players para poderem ter sucesso. A questão da análise dos fluxos financeiros, portanto, eu acho sinceramente que o nosso maior problema não é o pagamento pelos serviços de ecossistemas, é aquilo que nós pagamos por aquilo que afeta negativamente os serviços de ecossistemas. Nós temos que libertar dinheiro, temos que libertar capital de um sistema de incentivos perverso e de um sistema de uma economia perversa para podermos crescer, porque senão estamos a pagar para estragar e depois estamos a pagar para reparar. E isto emprega 2 vezes capital financeiro. Portanto, além do pagamento por serviços de ecossistemas, eu defendo muito uma reforma fiscal ambiental, uma revisão das contas, um acerto de contas para saber que se de facto, por vezes, nós estamos a gastar dinheiro que leva a uma perda de bem-estar. E isto não faz muito sentido. Questões também como pensarmos como é que se faz uma reforma de incentivos que propiciam um bem comum sem que isso afete necessariamente e na sua maior fatia o promotor, ou seja, também não podemos sobrecarregar o empreendedor com o pagamento dos danos sobre esse bem comum, portanto tem que haver aqui responsabilidade partilhada e a importância também de casarmos estratégias. Nós, em Portugal e na Europa, classicamente temos uma estratégia para a água, uma estratégia para o solo, uma estratégia para a biodiversidade, uma estratégia para sabe mais Deus o quê, e depois as pessoas que trabalham nessas estratégias muitas vezes nem sequer sabem o que é que está a ser feito, e isso é dramático. E eu louvo o esforço que tem sido feito por algumas entidades nacionais no sentido precisamente de casar essas estratégias, de sentar as pessoas e perceber se pelo menos estamos todos a falar a mesma língua. Isso é absolutamente fundamental. Questões também como mecanismos inovadores, ou seja, nós passamos a vida a inventar, a resolver situações
e a economia dá-nos muita margem de manobra, sinceramente, para pensarmos em instituições inovadoras. O pagamento por serviços de ecossistemas é algo tão amplo que nós podemos ver os exemplos da mais variada natureza. Portanto, é um bom exemplo de como em poucos anos nós tentámos resolver um dilema de deadlock económico, e também a questão de ligar aspectos muito práticos como a resistência das florestas aos incêndios com a gestão dessas mesmas. Isso é um caso muito específico também da Europa do Sul, e não só, nos Estados Unidos, na Austrália e por aí fora. Ou seja, mais uma vez, a questão do bem-estar, a questão da prosperidade tem que ligar com a gestão de risco para ser mais eficiente. Muito recente também a estratégia europeia para a bioeconomia, que nos diz coisas como um crescimento ecológico inteligente na Europa depende da gestão dos seus recursos biológicos renováveis e de uma lógica de mercados novos e diversificados de produtos alimentares de base biológica. Ou seja, estamos a falar aqui de serviços de ecossistemas de previsão e de regulação. Questões também como manter e gerar crescimento económico e emprego nas zonas rurais. Tem que haver um racional económico para que as pessoas fiquem lá, porque senão, sinceramente, só para lhes pagarem para estar a fazer figura numa aldeia qualquer de Portugal, acho que não é muito lógico. A questão de reduzir a dependência em relação aos combustíveis fósseis. Mais uma vez, não é só substituir energias, mas perceber se a energia toda que necessitamos, de facto necessitamos, e precisamos das duas coisas, baixar o nosso budget energético, fazer conversão e adaptação desse mesmo budget, também. E questões como a utilização sustentável de recursos atenuando as pressões sobre o ambiente, tendo em conta que pressões sobre o ambiente levam à degradação do nosso bem-estar, e isto tem que ficar muito claro, e a procurar sinergias entre as várias políticas. Não podemos ter a floresta por um lado, a agricultura por um outro, depois o ordenamento, depois o desenvolvimento socioeconómico. Em Portugal temos o caso do montado, o Core Code Forest, que é, para uns na Europa é floresta, para outros é agricultura, para outros não é coisa nenhuma e para nós é fundamental. E o facto de ser fundamental é um exemplo bem claro de como é que um produto como a cortiça, ligado à produção, ligado à gestão de um serviço de ecossistema, é também um dilema político no casamento de várias estratégias e de várias visões, e de como é que isso nos afeta, e afeta também por termos um sistema que emite créditos para um bem comum, como nos afeta a todos. Portanto, perguntas essenciais quando se pensa em valoração, que é: qual o valor económico dos serviços de ecossistemas florestais em Portugal? Não só. Qual o seu contributo para uma reforma do produto interno bruto, ou para o pensamento de um novo produto interno bruto? E qual a capacidade dos serviços de ecossistemas de gerarem empregos e empresas? A resposta é só uma, é muito simples, é isto. Não pode ser zero. E o que é giro é que não somos os primeiros a pensar que isto não pode ser zero. Eu, em 95, numa tira do Calvin and Hobbes, muito engraçado, o Calvin pergunta ao seu tigre que as pessoas continuam a falar em desenvolver as zonas silvestres ou as zonas selvagens e não percebem que tudo isto tem um valor que vai para além do petróleo, da madeira, dos minerais e de fazer casas, mas também a beleza pura, a vida selvagem, o solitude, que é o estar bem consigo próprio, e a renovação espiritual. E o tigre diz: precisamos colocar um preço nas coisas que não têm preço, ou seja, precisamos colocar um preço naquilo que não tem valor. E o Calvin diz qualquer coisa: pois, imagina, se o nosso bosque vale um bilhão de bilhões, quanto é que não valerá o Alasca? Isto, em 1995, Calvin é o meu mentor na valoração económica ambiental. Era isto que eu vos queria transmitir. Obrigado. Muito obrigada, Nuno, por esta apresentação, por um lado tão abrangente e também tão ilustrada e concreta também destas novas tendências, do que se está a passar atualmente.